Ayurveda é basicamente um sistema de medicina que busca olhar para a natureza e a partir dela aprender alguns atributos. Esse é o ponto mais básico e importante no dia a dia, quando a gente percebe o mundo através dos olhos da Ayurveda. Esses atributos, eles são coisas relativamente simples. Eles são coisas que qualquer pessoa de 5 anos de idade pode perceber sem dificuldade. Por isso que a Ayurveda é tão interessante. São 10 pares de dualidades que estão presentes na matéria, na Prakriti. É o frio e o quente, o úmido, o seco, o pesado, o leve, o que é mais grosseiro e sutil, o que é denso e o que é fluido, o que é estável ou imóvel, o que é resistente ou penetrante, o que é mole ou duro, o que é suave ou áspero, o que é turvo ou claro. Essas características, elas a princípio são um pouco assim, como é que é turvo ou claro? Mas, por exemplo, o céu agora está nublado. Isso pode ser uma forma de ver o céu está diferente de claro. Frio e quente é bem fácil. Alguns deles que são um pouco mais, a princípio, não tão imediatos. Por exemplo, grosseiro ou sutil. Uma aparência assim um pouco mais áspera, que o acabamento não é tão refinado, seria algo mais grosseiro. Algo mais sutil seria uma coisa bastante refinada, bastante intangível. Os outros também, dependendo da situação, eles se tornam mais característicos. Esses atributos, essas dualidades, elas são fundamentais para se entender o que na Ayurveda são chamados de doshas. Os doshas, eles são um pacote desses atributos que costumam caminhar juntos, no sentido que eles desempenham funções consistentes com as características que são inatas a ele. Por exemplo, o primeiro dosha é chamado Vata, ou aquilo que sopra. Vata é basicamente um conjunto de características, principalmente do que é frio, do que é seco, do que é instável, do que é leve, do que é sutil, do que é mais mole, áspero e claro. Então, por exemplo, um dia que acorda com o céu azul completamente limpo, é um dia que tem uma tendência a ser mais seco. Se é um dia que tem uma tendência a ser mais seco, as pessoas que têm essas características físicas como ossos longos, cabelo mais seco, fino, traços irregulares, mente instável, criatividade, ou até mesmo isso numa forma doentia virando insegurança, são pessoas que partilham muito desses atributos. A Ayurveda tem uma noção fundamental de que existe um estado do dosha em harmonia e em desarmonia. O estado em harmonia é o estado dentro da sua constituição básica, que é o quanto daquela energia está com você no momento da sua constituição, do seu nascimento. O estado de desarmonia é o estado normalmente agravado dessas características. Por exemplo, uma pessoa que é muito vata tem uma tendência a gostar de café, porque é amargo, e o sabor amargo é muito representativo dos elementos que são constituintes do vata. Então, a pessoa que já é muito vata e põe muito vata para dentro de si, começa a ter problemas nas articulações, começa a ter uma mente muito instável, sem foco, com a sensação de estar descolada. Isso são todas características psicológicas e fisiológicas que são dentro de um mesmo sistema
de reunião de características chamado energia Vata. Vata ele comanda todos os processos de fluxo, ele é uma forma de expressão da inteligência do universo de fazer com que processos tão delicados físico-químicos ocorram com uma sincronia impressionante. Então, de alguma maneira, o Vata ele é a manifestação do prana, né? Essa energia que tem uma certa sabedoria do como fazer, do estado harmonioso. O Vata ele é praticamente formado do processo de movimento, de agitação, dentro do processo de dimensão. Normalmente, Vayu e Akasha são traduzidos como ar e éter, que é uma tradução que pode gerar algum engano, porque não é exatamente isso. O ar e o éter nos representam esses atributos, mas o Vata ele é principalmente um montão de movimento dentro da noção de espaço. Então por isso que os Vatas eles são seres muito dinâmicos, eles gostam da sensação de liberdade, são idealistas, gostam do mundo ideal, do mundo que não é exatamente físico. O Vata ele é como se fosse uma mente gigante dentro de um corpo que ele tem que arrastar, pesado, sem braço. Por isso que ele não tem muita vontade de comer, esquece de comer, de dormir. O corpo para ele, se ele pudesse deixar em casa e ficar só com a mente, seria bem mais agradável. Além disso, uma característica muito importante do Vata é que ele tem uma propensão muito grande a acumular Vata no intestino grosso e no tecido ósseo. Então quando o Vata se agrava, ele não fica com esses locais com constipação e também com um certo problema de começar a ter algum tipo de artrite ou artrose nas articulações ou nos ossos. Por isso que é muito importante o Vata tomar um leitinho quente ou orgânico, né? Assim, ser cheio de anabolizantes e coisas terríveis. Mas tomar um leitinho quente, fervido com gengibre, açúcar mascavo, isso dá todo o carinho que o Vata, de alguma maneira, precisa. Ele é muito desenvolvido no sentido sonoro e no sentido tátil. Por isso, muito barulho, lugar muito agitado, normalmente deixa o Vata saturado. Ou então, sem toque humano, isso deixa o Vata inseguro, deixa ele carente. Então, na Ayurveda, a gente costuma dizer que as pessoas com uma predominância dessas características deveriam ser tratadas como flores. No sentido bonito, né? Que são pessoas muito sensíveis, qualquer coisa dói, qualquer coisa deixa machucado. Então, essas pessoas com predomínio dessa característica deveriam ter esse tipo de tratamento. Veja bem, predomínio. Todas as pessoas têm os 3 doshas, né? O primeiro é o Vata, que é aquilo que sofre. O segundo é o Pitta, aquilo que cozinha, aquilo que metaboliza. O terceiro é o Kapha, aquilo que mantém junto, gruda. Então, uma pessoa, para ser saudável ayurvedicamente, ela deve manter a proporção que ela chegou a esse mundo. Isso significa que, por exemplo, se ela é 60%, digamos, Vata, só para ilustrar, num número que é mais fácil da gente entender, 60% Vata, 30% Pitta e 10% Kapha, a tendência é que esse 60% Vata queira virar 600. E todos os outros, mas a pessoa que tem um predomínio de um dosha significa que ela tem a tendência de ter um agravamento desse dosha primeiro. A pessoa Pitta é uma pessoa, antes de tudo, muito quente. Ela é um pouco úmida, ela é leve, tal como o Vata é leve. Ela é um pouco mais fluido, ela também é um pouco agitada, mas não é aquele negócio do Vata querer ficar mexendo no corpo o tempo todo. Ela é muito penetrante, o olhar do Pitta é um olhar muito penetrante. Você olha para o Pitta atravessa a pessoa. O olhar Vata é um olhar mais meio perdido, meio daquele diretor de cinema, no mundo das ideias. E o olhar Kapha é um olhar mais, como eu vou dizer, mais doce,
mais meloso, mais contentado. Então o Pitta também ele é mole, ainda que ele tenha muita dureza em algum aspecto psicológico. E ele também é muito colorido, isso é uma característica importante do Pitta. Todo o uso de cor é uma coisa característica de Pitta. O universo sem Pitta é um universo sem graça, sem cor. Pitta dá aquela visão de mundo, entendimento e também o brilho, né? Para o Pitta tudo é bonito, tudo é lindo. Ele chega num lugar desse e fala: que lugar maravilhoso, que lugar lindo. Para o Vata esse lugar é espetacular. Para o Kapha esse lugar é gostoso. Então essas energias elas são constituintes básicos da forma como o óculos da pessoa se coloca diante do universo. Para mim já é óculos porque eu sou bastante Pitta, né? O sentido mais apurado do Pitta é o sentido visual. Então, para o Pitta tudo tem que estar certo, tem que olhar certo, tem que ter organização. Um Pitta na sua Prakriti, um Pitta com o seu estado próximo à sua constituição, ele é um Pitta muito bom líder, é um Pitta que é capaz de ser reconhecidamente uma pessoa que ajuda na organização de todo mundo. Mas também pode virar uma pessoa arrogante, prepotente, extremamente mandona, se ele está botando muito mais de suas características, de seus atributos para dentro. Por exemplo, comendo muita coisa ácida, muita coisa picante, muita coisa salgada. São coisas que elevam o nosso metabolismo. Então, para o Pitta é muito importante ele manter a cabeça fria, passar água fria na cabeça, passar um pouco de óleos no aromaterapia como lótus, sândalos, coisas que diminuem a atividade mental, né? Meditação é fantástico para o Pitta porque abaixa a temperatura. Meditação é recomendável para todo mundo porque tem um efeito muito bom sobre o estado mental de todo mundo, mas para o Pitta ele tem um estado fisiológico que é muito bom também, que é abaixar a temperatura. Os outros dois doshas eles comungam a características de serem frios. A única coisa que é quente no universo é Pitta. Então o Pitta ele transpira muito. O Pitta também tem cheiro ruim. Então o pum do Pitta é aquele pum fedido, enquanto o pum do Vata é aquele pum cheio de movimento. Brrr. Então uma parte muito importante da Ayurveda é como combinar adequadamente os alimentos para que não haja nenhum tipo de putrefação dentro de você. Eles sejam corretamente digeridos, assimilados e excretados, né? Nossa nutrição às vezes é uma coisa muito direcionada para ingerir uma quantidade certa de alimentos, ou de princípios nutricionais. Mas a Ayurveda tem um aspecto qualitativo, que além da digestão, é a qualidade desses alimentos, o quanto de prana, quanto de inteligência cósmica ali tem. Então o Vata é basicamente a energia do movimento, o Pitta é basicamente a energia do calor. Na medicina chinesa vira o Yang, né? Na medicina chinesa o Vata é o Qi, de alguma maneira, né? Comunga bastante da descrição. E o Kapha, que é o terceiro pacote de características, de alguma maneira o terceiro tipo de energia básica, é uma energia que condensa, que gruda, que mantém as coisas unidas numa coisa só. Então, os atributos principais do Kapha, ele é frio, muito úmido, isso significa muita coisa aquosa, né? Não só água, mas, por exemplo, óleo também, a pele é oleosa. Pesado, o Kapha é o único que é pesado, por isso que o Kapha aqui não é a pessoa que só começa de fato a acordar às 10, ele não pode ter saído da cama às 6, ido para o trabalho, feito um monte de coisa, mas ele só acorda normalmente às 10, né, que é o horário que o Kapha termina. Ele é muito grosseiro no sentido assim que é uma coisa mais pesada. Ele também é muito denso, o tecido dele é muito condensado, né? Aquele cara massaranduba. O Pitta tem um tônus muscular um pouco mais fortinho, o Vata é aquele pele e osso, mas o Kapha é aquele cara parrudo, mesmo que ele não esteja relativamente magro, ele continua tendo bastante músculo.
O Kapha, ele é resistente, ele é uma pessoa que para sair do lugar é muito difícil, então é muito importante a gente estimular muito o Kapha. Ele é mole, ele é suave e ele é turvo. Então um horário desse, que já está começando a chegar no horário Kapha, que é de 6 às 10, tanto da manhã quanto da tarde, num clima assim, já são muitos atributos de muita água por aí. Então se você vai e toma um leite, isso já gera muito muco dentro de você. O resíduo do Kapha em excesso é muco. O resíduo do Pitta em excesso é bile. O resíduo do Vata em excesso, isso é um tucano. Ou não. Isso, o resíduo do Vata em excesso, é gases. Então a gente sabe que a gente está com muito Kapha quando a gente acorda e nosso nariz está todo entupido. Aí tem práticas como a báscula de respiração que pode ajudar, posturas específicas do yoga, alguns exercícios físicos recomendáveis, outros não, como por exemplo, para o Vata é muito bom sair para dar uma pedalada, para secar ele. Quem já tiver uma estrutura saudável, dar uma corridinha. Enquanto que para o Vata é bom fazer um tai chi bem suave, porque ele já é pura agitação. Para o Pitta é bom dar uma nadada para fazer qualquer exercício que esfrie ele de alguma maneira. Então, na Ayurveda, todas essas energias básicas, elas podem estar no seu estado de equilíbrio, Prakriti, ou desequilíbrio. Nenhuma pessoa é melhor do que a outra no sentido absoluto. Todas as pessoas são muito boas no sentido se elas estão em seu estado harmonioso, onde as suas características, a quantidade de energia que o corpo suporta daquele tipo específico é condizente com a quantidade de energia específica que está ali. Por exemplo, pegando o exemplo que a gente fez antes, se a pessoa é 60 Vata, 30 Pitta, 10 Kapha, isso quer dizer que se ela não tiver 60, 30, 10, ela está num estado super criativo, dinâmico, bem disposto, com uma certa segurança, com um certo foco, ou seja, com um Vata equilibrado, isso tudo. O Pitta está dando uma organização, está botando um pouco mais de fazer as coisas acontecerem do que só o Vata super maluco que tem horas, ideias ultra elaborantes o tempo todo e é uma criatividade absurda, mas ele consegue ter aquele tipo de determinação para fazer as coisas que ele acha importante para ele, e um pouco de Kapha para ser aquele amoroso, aquela sensação de estar, mesmo que raramente, um pouquinho quietinho. Então essa seria a descrição de uma pessoa que é Vata e talvez um pouco Vata Pitta, dependendo. Então existem basicamente as pessoas que são unidoshas, que ela é muito Vata, como é esse caso, muito Pitta, que seria esse caso, só que analogamente para Pitta, e muito Kapha. Mas isso não é tão comum. O mais comum é as pessoas serem bidoshas, que significa, por exemplo, uma proporção de, sei lá, uns 50, 30, 20, 50, 35, 15, alguma coisa assim, que dê uma característica muito próxima entre os dois primeiros e mais distante do terceiro. Então pode ser Vata Pitta, Pitta Vata, Vata Kapha, Kapha Vata, Pitta Kapha ou Kapha Pitta. O que isso significa? A diferença entre um e outro é que nas estações correspondentes, na época do dia correspondente, isso fica mais evidente um deles. A gente já fala um pouco sobre isso. E também, além da época do ano, isso também tem importância na hora do dia. Cada hora do dia, cada período do dia é uma manifestação de um dosha principal. Então tem as pessoas que são basicamente um dosha, dois doshas, bidoshas e tridoshas, que é o samana dosha. Que significa que elas, mesmo que não tenha a proporção idêntica dos doshas na Prakriti, ela tem algo muito próximo que não é suficiente para você perceber que uma dos tipos de energia está mais influente. Então, existe o estado natural, a constituição básica, que é a Prakriti, e existe o estado, digamos, deformado, que é a Vikriti. O perigo da gente pegar um desses famosos questionários Ayurvedas, para saber qual é a sua constituição, é você achar a sua Vikriti, não sua Prakriti. O que significa?
é relativamente difícil, depois de um tempo você é acostumado na sua forma distorcida, saber qual é a sua forma alinhada. Para isso, ou a pessoa precisa ter um hábito de vida muito saudável e com práticas que mantenham a mente dela tranquila, ou então ela provavelmente vai ter mais vata nesse questionário do que ela é. Porque a nossa sociedade já é basicamente vata e pita, ou seja, tem 1 milhão de informações, tem gente falando no celular, falando no computador, aquela pessoa dinâmica que a nossa cultura valoriza, isso é basicamente agravar vata. Nossos estilos de vida agravam vata muitíssimo. E muito pita também, muita competição, vencer, ter que estar por cima do outro, a vida é uma competição, a lei do mais forte, sobrevivência. Isso já é uma visão de pita, digamos, mais doentia. A visão do pita mais saudável é uma visão onde as pessoas cooperam entre si, tem uma organização no universo, mas ela é mais harmoniosa. A nossa rotina, ela segue tanto ciclos diários, quanto anuais, quanto de vida. Por isso que é muito importante na Ayurveda você não só olhar quem você é, mas quando você é, em que época você está também. Porque, por exemplo, o verão comunga atributos muito mais de pita. O outono, meio que início do inverno, muito mais características de vata. E o final do inverno, início da primavera, é muito mais de kapha. O que isso significa? Significa que as pessoas que são muito pitas, no verão, que ela já tem muito pita, vai ter mais pita fora dela, ela vai ter uma tendência a ficar irritada, ficar com afta, ficar com alguma úlcera, algum tipo de processo inflamatório. Isso vai deixar ela com um olhar mais pulando no pescoço da outra pessoa. Uma característica importante do pita também é que ele normalmente sente fome de uma maneira absurda. O melhor prato para o pita é aquele que seja fundo e cheio de comida. Ainda que ayurvedicamente a gente deva comer uma quantidade relativamente suficiente para deixar a gente bem alimentado sem se sentir pesadão, o pita tem uma tendência a precisar comer um pouco mais, porque o metabolismo dele é muito acelerado, então ele queima muita energia. Enquanto que o vata e o kapha têm uma temperatura basal um pouco mais fria. O vata ele tem as mãos e os pés, as extremidades frias, porque isso é irregularidade na circulação. Bom, então a rotina diária ele é basicamente um processo que de 6 às 10, tanto AM quanto PM, ou seja, manhã e dia e noite, é um horário onde as características kapha estão mais presentes. O 10 às 2, o horário por volta do Zenit, o horário por volta dos 12 horas, é o horário mais pita. E de 2 até as 6, em geral, é o horário mais vata. O que isso significa? Significa, esses 6 e 6 é basicamente, digamos, no trópico, o horário onde o sol nasce e o sol se põe. Então, conforme vai passando as estações do ano, esses períodos vão se estendendo. No verão, o período pita aumenta, no inverno ele diminui. No inverno, o período kapha aumenta e o período pita diminui. No outono, o período vata aumenta e o período kapha diminui. O kapha e o vata eles são antagônicos, em um certo sentido, que o vata ele é formado pela dimensão, a caixa, o éter, e o vayu, o movimento, o vento. O pita é formado basicamente pelo fogo, pelo agni, pela transformação e pela água, que é o elemento de transmissão dele, é o elemento secundário. E o kapha ele é basicamente formado pela água, pelo líquido, na verdade, né, pela condensação e pela cristalização, que é basicamente a ideia de água e terra, uma argila. Né? Então, o vata é aquele vento irregular, o pita é aquela fogueira, e o kapha ele é a argila. O pita tem a ideia de ser fogo e água porque dentro do nosso corpo ele funciona através de ácidos. Ele é um processo metabólico, ou seja, fogo dentro de um líquido, ou seja, água. Então, por exemplo, se você come uma coisa que é muito pita, por exemplo, uma coisa ácida, um tomate, meio-dia, isso tem um efeito muito mais agravador de pita do que às 7 da manhã ou às 7 da noite. E o vata, se você toma um café de manhã,
tem um efeito muito menos deixar ele perturbado, agitado, do que 2 da tarde. Então as vatas normalmente sentem uma certa queda de energia no período da tarde, enquanto que os Kaphas estão super acordadões. Por isso que as pessoas são muito diferentes, dependendo da época da vida delas, isso também muda muito, né? Assim como tem a rotina do dia, os ciclos do dia, tem os ciclos do ano, tem o ciclo da vida. Nos primeiros 20 anos, mais ou menos, é o nosso período mais formador dos tecidos. Nos 20 até os 60, de algum modo, até mais ou menos a andropausa, a menopausa, isso está mudando um pouco, antes era 45, hoje já é 55, muda, varia. É um período mais pita, é um período mais de realização, de concretude do que é importante para você sustentar. Dos 50, 55 até os 120, que é o período mais vata, é a época onde a gente deveria, segundo a Ayurveda, estar plenamente dotado dos nossos sentidos, tal qual a gente estava com uns 20, 30 anos, para seguir o direcionamento do que é aquilo que faz o nosso espírito brilhar dentro da gente. A proposta da medicina ayurvédica é holística porque ela olha o teu corpo como um instrumento, como um templo, para que a sua energia fundamental, proposital da sua existência possa manifestar. O que é isso? Esse conceito de Dharma, de corretude, é uma noção de que o universo tem uma inteligência. Em vez de ser uma estrutura mecânica sem vida, o universo ele é vitalista, né? Não é uma coisa que você só tem que saber as leis mecânicas newtonianas para controlar ele e fazer ele a seu serviço. Muito pelo contrário. A ideia da Ayurveda é você desenvolver a sua potência de vida em termos físicos, para que a sua mente seja apaziguada através do yoga e que você possa elevar o seu espírito àquela sensação de, nossa, isso é muito importante para a minha vida. Isso é realmente o que faz a minha vida brilhar. Muitas vezes, basta você ter uma ideia sobre isso e ver, fecha os olhos. Pensa numa coisa que é muito importante para você. Só de você pensar nisso, você sente mais energia dentro de você. Esse entusiasmo, né, o teu Deus dentro de você, Teo dentro de você, é uma coisa que faz com que o seu espírito traga toda a energia cósmica e aquilo te inunde de vontade, de libido, de tesão por existir, por realizar. Então a proposta da Ayurveda, muito menos do que cuidar dessas patologias, doenças e blá blá blá, é você cuidar da saúde de uma maneira que você possa ter plena potência de existência. Existência num sentido físico, num sentido mental e num sentido espiritual. Todas essas camadas elas são muito importantes. Não é uma coisa assim, só quando eu tiver 60 anos é que minha vida vai importar. Não. O Dharma, se possível, né, esse propósito da existência deve ser buscado desde o quanto antes que você puder na sua vida. Quando você tiver força de vontade, condições materiais e percepção clara o suficiente de que isso é realmente o que importa. Independente se você acredita em renascimento ou não, a ideia de que existe uma coisa que é muito importante para você e que isso você só sabe subjetivamente dentro de você é uma coisa muito valorizada na Ayurveda. Ainda que de alguma forma haja um conhecimento de mapeamento dos astros que permitam você saber isso de uma maneira externa, é muito fácil você olhar para dentro de você. Então, esse aspecto da introspecção é um outro elemento absurdamente importante na Ayurveda. Uma das principais medicinas, uma das principais terapias na Ayurveda é a meditação. A meditação é aquilo que eleva a nossa sensação de harmonia, de equilíbrio no nosso estado mental, né? O que a gente chama de sattva. A ideia da yoga, que é uma prática muito afim da Ayurveda, num plano mais energético, mais sutil, poderia ser chamado de duplo etérico também, é o que a gente normalmente tem, digamos, ligeiramente em volta da gente, nossa esponja energética aqui em volta.
Tem gente que consegue ver isso é um outro tipo de sensibilidade que para Ayurveda faz parte da brincadeira. Se você não acredita nisso, tudo bem também, você não precisa acreditar, mas às vezes percebendo isso, muitas coisas que não têm sentido lógico passam a ter sentido sensitivo. Né? Na Ayurveda, na Vedanta, né, na cultura hindu como um todo, o objetivo é você, de alguma forma, ir descolando da identificação da sua matéria e da identificação das suas emoções, dos seus pensamentos, para ir se identificando com a sensação de unidade, plenitude, gratidão, contentamento, um sentido de pura existência única. Nossa, que posição está muito linda. Essa sensação assim de você pegar um pôr do sol e, nossa, eu de alguma maneira sou isso também. Essa sensação é o que a cultura Vedanta chama de ser. É difícil concentrar no vídeo, mas tudo bem. Esse ser é o que eles chamam de Atman, do Purusha, que é a consciência. Então a consciência, junto com a matéria original, com a Prakriti, né, a constituição básica do universo, essas duas coisas entram em ação através de um elemento de união delas, que é o Shakti, que é o que vai virar o Prana, e torna essa existência toda manifesta a partir desse fator primordial, causal. Tudo que existe dentro da perspectiva Vedanta de maneira material provém de um elemento mais sutil. É claro que para isso fazer algum sentido é preciso que uma prática de meditação já esteja mais presente. Senão isso fica um blá 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 que o intelecto fica falando, nossa, que besteira, esse cara está viajando, não sei o que e tal. Então, uma coisa muito, muito importante para que qualquer, de alguma forma, entendimento, né, que é além do conhecimento do intelecto, é o entendimento do que aquilo faz. Nossa, eu sei o que ele está falando, eu entendo isso nas minhas entranhas, no meu coração, no que quer que seja, entendo isso dentro de mim, isso ressoa. Isso é a proposta do entendimento na perspectiva védica, né, do Jnana. E esse entendimento é o que permite uma forma de conhecimento onde o observador, o observado e a observação entram num estado onde tudo é uma coisa só e você, de alguma maneira, experimenta estados de sublimação, estados de sensação de prazer, desfrutar pelo simples fato de existir, né? Bliss, no sentido de bem-aventurança, no sentido de estar com muito prana fluindo de dentro de você e você se sentir integrado ao universo. A proposta da Ayurveda é que as pessoas tenham esse Dharma, né? Essa corretude de ação em relação à inteligência cósmica, para que isso possa ser manifesto amplamente no macrocosmos que a gente vive, no macrocosmos interno da gente e no macrocosmos, digamos, universal, que tudo representa os mesmos processos em escalas diferentes, mas com os mesmos princípios. Por isso que é tão importante você ver desde como a sua célula funciona, até como um apunhado de células funcionam, até como, que a gente chama de um corpo humano, até como um apunhado de células corpo humano funcionam, que é uma sociedade, até como um apunhado de sociedades funcionando, de espécies funcionando num planeta, num sistema solar, num sistema galáctico. Tudo isso dentro da Ayurveda faz um mesmo princípio. Isso é muito bonito. No momento em que tudo que está aqui está lá, tudo que está lá está aqui, não é só uma questão assim, arquivo X. É uma coisa também de você viver com uma sua intuição. O processo de conhecimento, né, a epistemologia Vedanta, ela é muito interessante porque além dela permitir que a razão atue, ela foca principalmente no desvelamento do que a gente chama de intuição, insight, né? A palavra de hoje em dia é insight. Mas isso é um processo bastante minucioso no Vedantismo através
da prática da meditação. A meditação é só uma forma de você entrar em contato consigo mesmo. Às vezes você nadando, às vezes você correndo, às vezes você dançando, você entra num estado meditativo onde as coisas fluem e você sente, a palavra fundamental é sente, você sente que aquilo é correto. Então, se alguma coisa agora dentro de você sentir que é correto, escute. Essa sensação ela vai ficando cada vez mais evidente e fácil na medida em que a nossa mente vai entrando num estado mais harmonioso, mais sático. A yoga ela tem um foco principal de transformar a nossa mente, principalmente num estado harmonioso, para que a agitação, a instabilidade, a coisa meio frenética, assim, que a gente chama de capitalismo, né, competição acesa, passe para um estado onde seja, digamos, desenvolvimento sustentável, ambientalismo, sociedade, comunitária, algumas coisas que tenham valores mais humanos. O estado rajásico, que é esse estado de agitação, ele é apenas um estado perturbado na nossa mente. Um estado ainda mais distante de uma perspectiva espiritual é o estado tamásico. Isso já é principalmente yoga. O yoga ele faz um estudo qualitativo da energia. Além do estado que você tem da energia como uma quantidade, você tem o estado da energia como algo harmonioso, como algo agitado ou como algo indolente, algo que quer ficar resistindo à ideia de ser um ser que caminha para aquilo que é fundamental para si. Bom, agora a cerimônia está começando. Já tocou a corneta. Namastê.